É que a Badius é patrocinadora oficial da Copa. Agora eu vou até prestigiar. Educação na Copa do Mundo, cara. Sensacional. É patrocinadora, e não só isso. A Badius, ela fechou recentemente, além do patrocínio da Copa, uma parceria com o nada mais, nada menos que o Lionel Messi, para ser o embaixador global de um dos projetos sociais que a Badius tem para levar a educação para todo mundo, que é o Education for All. Então, a Badius aí, quando vocês virem aí na televisão ali, Badius, Roxinho, é educação aí sendo levada para todo mundo. E tá no Brasil. E tá no Brasil, e o Messi aí o nosso embaixador aí. Todo mundo precisa de um grande tutor e de perseverar ali no aprendizado ali para ir para um outro nível, para ir para outra fase ali da evolução. Pixel Redondo. Oferecimento Accenture. Com a apresentação de Tato Tarkan e Professor Maurílio. Sejam bem-vindos a mais um Pixel Redondo. Lembrando a vocês que esse programa é um oferecimento dos nossos queridos amigos da Accenture, que acreditam em tecnologia, acreditam em tudo isso e gostam e compartilham dessas paixões junto com a gente. É por isso que a gente tá aqui trocando essa ideia. Sim, e não apoiam a gente só aqui no Pixel Redondo, né? Mas em várias outras atrações da Rede Geek. Mas hoje a gente tá com um papo aqui novo pra gente, né? É verdade, a gente vai falar sobre educação, sobre tecnologia e como misturar tudo isso junto. É por isso que a gente recebe o Roberto Moreno. Seja muito bem-vindo ao Pixel Redondo, cara. Obrigado, Tato. Obrigado, Laura. Obrigado a vocês que estão assistindo aqui. Prazer estar aqui com vocês. Maravilha, cara. É um prazer. E olha, eu devo dizer que eu não sei como pronunciar. Eu tenho o pessoal meu aqui favorito, internamente tava falando de bijus. Isso. Foi a pronúncia. Bijus. Só que eu acho que não combina com o inglês, né? Porque fica Bijus Future School. E aí não fica bonito. Mas pelo menos é algo precioso, né? A educação é preciosa, né? Então, o biju também, eu adoro o biju, cara. Mas lá na Índia, nos Estados Unidos, é Badius. Badius. É chique. Ok. Ok, Badius Future School. Você poderia compartilhar um pouco pra galera que tá acompanhando a gente a sua jornada, né, profissional até chegar aqui hoje, e também um pouco sobre a Badius Future School. Gostei, vou fazer toda vez essa voz de trailer do filme da Marvel. Tipo isso. Bem, pessoal, eu sou o Roberto, eu sou pai de 2 crianças, da Lilian, do Ricardo, casado com a Carol. Queria mandar um abraço aí. Eles vão ver depois aí o podcast. Né? A minha história com a Badius iniciou há mais ou menos um pouco mais de 1 ano e meio. Mas eu venho de educação. Antes da Badius, eu trabalhei num grande grupo educacional no Nordeste. Então, fui head de tecnologia educacional desse grupo. Passei todo esse período da pandemia fazendo a transformação digital do grupo educacional. Então, sala de aula com equipamentos para ter aula, todos os professores treinados para poder fazer aula ao vivo. Então, acho que até isso daí foi uma das coisas, né, que me habilitou a vir para a Badius. E antes do grupo educacional, trabalhei em empresas de tecnologias aqui em São Paulo. Trabalhei na 99, no Viva Real, que é anúncio de imóvel. Inclusive, hoje eu moro no Nordeste, que eu fui fazer o lançamento da 99... Eu sou nordestino, né? Fui fazer o lançamento da 99, operação de carro particular lá no Nordeste. Por lá fiquei e migrei para a área de educação. Que é um pouco do meu resumo. E você pode contar pra gente a história da Badius, assim, como que surgiu, da onde que é a empresa, se ela é brasileira, se não é, imagino que não pelo nome. Não é brasileira, se fosse brasileira seria Bijus mesmo. Aqui no Brasil provavelmente o pessoal fala, né, Biju? Todo mundo, unanimidade. A história da Badius, ela remonta aí a 12 anos, mais ou menos história, em 2011, um professor de matemática na Índia, começou formado em engenharia, começou a preparar alguns alunos para as provas, né, que tem de admissão às universidades lá da Índia, e ele começou a ser bem sucedido, começou a levar essa aula para alguns amigos, ele mesmo fez a prova, teve um resultado bom, começou a levar essa aula para ginásio de escola, foi crescendo, levou isso para estádio de futebol. E aí como é que você escala, né, um modelo desse? Só indo para o digital. Então, em 2015, mais ou menos ali, foi lançado o Badius App, um aplicativo que reúne diversas aulas ali preparatórias para esses exames indianos. E de lá para cá a Badius só cresceu, só ganhou o mundo. Para vocês terem uma noção, nesse período aí de pandemia, os últimos 2 anos,
com os aportes que a Abágio recebeu, foram feitas mais de 10 aquisições de outras edtechs. Então, hoje a Abágio tem solução de ensino de programação, ensino de matemática, ensino de inglês, tem plataforma de leitura digital, tem solução além do ensino básico, tem solução para o ensino superior também. A Abágio tem a própria Coursera da Abágio, que é o Great Learning. Então, tem um portfólio bem diversificado aí de soluções. Que legal. No primeiro momento, a escala que o projeto queria tomar era dentro do país da Índia, né? E quando que internamente surgiu a possibilidade de falar, não, putz, vamos tomar o mundo, vamos entrar em todos os mercados, vamos entrar no Brasil, né? Porque além de tudo tem uma adaptação do idioma. Sim. Porque, por exemplo, beleza, vamos sair da Índia e para os Estados Unidos, tá todo mundo, por mais que a Índia tem vários idiomas dentro da Índia, o inglês, ele é um padrão. Agora, vou para os Estados Unidos, tá no inglês. Vou, sei lá, para Inglaterra, tô no inglês. Agora, vou pro Brasil, o português. Como foi essa jornada, cara? Então, acho que você já respondeu uma parte falando do inglês. Eu acho que a internacionalização da Abágio, eu não sei até que ponto isso é 100% planejado no início do empreendedor. O empreendedor, ele vai fazendo, vão vários milhões de alunos, né? Baixaram o app, o Abágio App, começaram a usar. As primeiras expansões foram, naturalmente, para os Estados Unidos, Reino Unido, Canadá também, pela questão natural da língua. E México e Brasil entraram no radar, né, mais recentemente, faz mais ou menos 2 anos que teve esse movimento, né, para a América Latina. E é como você falou, você tem os currículos todos em inglês, então você precisa de toda uma operação para poder traduzir, para poder localizar. Sim. Eu aqui na estrutura do Brasil, sou o diretor de educação, então sou responsável, dentre outras coisas, pelo currículo. Então, como é que vem essa localização do currículo? O que é que a gente consegue trazer exatamente como é ministrado lá na Índia ou lá nos Estados Unidos e o que é que requer alguma adaptação? Então, tem um desafio grande quando a gente fala dessa adaptação, né? Mas a internacionalização faz parte do projeto maior da Abágio, isso é público, de fazer um IPO futuro. Então, é natural que, além da língua inglesa, a empresa entre também em países com língua espanhola e língua portuguesa. Sim, e hoje tem, além da Índia, quais são os países que a Abágio atende? Tem Estados Unidos, o próprio Canadá, o Reino Unido. Aqui na América Latina, nós temos aqui o Brasil. Entramos recentemente na Colômbia, através da Operação do México. E tem outros planejamentos aí. Portugal é uma possibilidade também da gente entrar. Então, a Abágio está bem espalhada aí ao redor do mundo. E como que funciona assim? Você falou a questão de como, historicamente, quando iniciou, era uma questão de metodologia, né? De como ele ensinava. Como que é essa adaptação dessa metodologia aqui para o que precisa ser adaptado de alguma forma, né? De como que eles pegam uma metodologia que era empregada e colocam isso no idioma aqui local? Eu acho uma ótima pergunta. Eu acho que a gente pode até falar um pouquinho mais aqui da solução que a gente tem aqui no Brasil, né? Ensino de programação para crianças, né? A pandemia, dentre outras coisas, trouxe muito a realidade das famílias, das escolas. Como é que eu trago um uso online, né, de conhecimento para os alunos? Isso entrou na realidade dos pais, entrou na realidade das escolas, né? Então, a proposta da Abágio com o ensino de programação é levar aulas de programação 100% remotas. As aulas, então, não tem um espaço físico para ocorrer, mas as aulas são ao vivo. É o chamado ensino síncrono, né? Online síncrono. E aí, nessas aulas, a professora de programação, e quando eu falo professora, é porque 100% das 700 professoras que estão na nossa plataforma, né, levando aula para quase 10 mil alunos dentro da plataforma, são professoras mulheres. Então, a Abágio teve esse posicionamento global de trazer mulheres para a tecnologia. E a aula, ela ocorre ao vivo. Toda aula, o aluno precisa entregar um projeto, ele se envolve num projeto durante a aula, então é muito hands-on. Então, isso traz uma coisa para o ensino prático, que é o que acontece na nossa vida profissional. Sim. Muitas das coisas que a gente aprende fazendo na prática, não apenas estudando a teoria. Então, a gente ensina a programação com diversão, com jogos, trazendo coisas do dia a dia do aluno, temáticas como Roblox, Minecraft, entram para a realidade do aluno, e a gente faz essa mistura pedagógica aí entre diversão, qualidade pedagógica, né, do conteúdo que é abordado, mas com o aluno no protagonismo.
o aluno colocando a mão na massa para executar o projeto, para ter algo que ele chame que foi criação dele, né? As aulas são ao vivo, mas existe também um repositório que os alunos podem, sei lá, tirar dúvida ou reassistir um trecho da aula. Como que funciona essa lógica da ferramenta de vocês? Perfeito. Hoje, quando a gente tem as aulas ao vivo, nós temos 2 modelos. Um modelo prioritário, que são aulas em pequenos grupos, aulas de 4 a 6 alunos, né, dentro de uma sala de aula. Essas aulas em pequenos grupos, normalmente quando o aluno falta alguma aula, existe um resumo dessa aula, do conteúdo para o aluno não ser prejudicado, e o aluno tem naturalmente acesso à plataforma, onde tem os projetos, onde tem todos os indicadores, né, do aluno, para ele acompanhar, e o material, né, que é utilizado na aula. Então sim, existe essa convivência entre o mundo síncrono e o mundo assíncrono dentro do ambiente online. Ele não tem acesso exatamente àquela aula, que ele não fica gravado para ele posteriormente? Ou não exatamente a aula, fica o conteúdo, tem uma gravação um pouco mais resumida, porque uma das coisas que a gente discute no ensino online, né, é justamente como é que eu trago esse uso ativo da tela para os alunos, né, no ensino online. E às vezes a gravação de uma certa forma, é um ensino que você não está utilizando ativamente ali a tela. Mas quando você está tendo uma aula ao vivo, você está interagindo com a pessoa, né? Acho que uma outra dinâmica, né? É outra dinâmica. Então, a gente não grava a aula por esse motivo, que a gente quer que o aluno esteja presente na aula ao vivo para ele ter a experiência de estar interagindo com um colega, de estar construindo junto com o colega, com a professora, aquele projeto, né? A metodologia já prepara esses resumos dentro dessa plataforma, dentro da estrutura de vocês, para caso o aluno, mesmo que tenha assistido a aula, ele consegue voltar lá e estudar o material de acordo, por exemplo, com a última aula, e aí é um material resumido que tem a sua própria proposta didática, utilizando a própria lógica de ser um conteúdo específico e não readaptando algo que aconteceu online, o que faz total sentido, é isso? Exatamente. A ideia é ter o aluno como protagonista ali daquela aula, ter o projeto, que o aluno se encante com o projeto que está desenvolvendo, que a programação seja um pano de fundo, naturalmente, até pelo currículo ter sido desenvolvido, né, por PhDs indianos, então o pessoal tecnicamente é muito bom na Índia a partir de tecnologia, mas a gente buscou dar uma fundamentação mais pedagógica para essa abordagem. Então, o aluno aprende se divertindo. Ah, que legal. E qual que é a faixa etária que é indicada? Eu ia perguntar uma coisa parecida. Eu ia perguntar como foi a adaptação dos grades, que lá fora vocês trabalham com grades. Sim. E aí, como foi a localização dessa lógica para o cenário brasileiro? Basicamente, como a gente trabalha principalmente no extracurricular, então o grade não foi um grande problema, né? Um grande fator. Mas a gente tem crianças hoje de 6 anos até 14 anos, 15 anos, fazendo aulas com a gente, majoritariamente ali no Fundamental 1, Fundamental 2, alguns alunos do ensino médio também. E aí a correlação do curso, o curso não é dividido pelos grades, assim, o aluno do grade 2 só faz aluno do grade 2. A gente tem alguns ranges, tem 4 ranges aí que cobrem o ensino Fundamental 2. E aí a gente vai agrupando pequenos... De acordo com o conhecimento das crianças. Com conhecimento, e o ano escolar também é levado em consideração, mas às vezes uma criança está no 5º ano escolar, mas o nível ali que já tem de matemática, de lógica, permite que ela possa entrar numa aula um pouco mais avançada. Então a gente tem casos também de alguns alunos que entram nesse cenário. Então pode ter uma sala com uma criança de 14 e uma criança de 12 ou 11. De 14 para 12, sim, uma diferença muito grande. O de ensino médio não estaria com essas crianças porque de 12, aí seria muita diferença, né, ali para a interação entre os alunos. Mas é uma dinâmica que permite ter essa troca entre os alunos. E novamente, muito dentro do que já acontece para a gente, mundo de trabalho, quando a gente tem grupos ali de trabalho para resolver algum problema, para trabalhar em cima de algum projeto. Então é a mesma metodologia que a gente aplica, né? Sim. É muito prática nesse sentido. Fala aí, agora... Eu tô curiosa aqui. Não, é porque a Laura tem o papel da mãe também. Eu tô muito... E aí ela já tá nessa. Ela já tá perguntando... Me conte um pouco mais sobre isso. Eu ia perguntar sobre a faixa de preço, porque eu imagino que muita gente vai estar assistindo a gente e vai estar conhecendo a Byju's pela primeira vez.
e vai se questionando, tipo, poxa, que legal, que bacana, às vezes tem alguma criança na família, ou às vezes tem criança em casa. Às vezes quer presentear com alguma criança na família. E aí fala, poxa, que bacana, mas qual é a faixa de preço de um curso desse para poder ter uma referência mesmo? Você consegue compartilhar isso com a gente? Consigo dizer até mais para quem está em casa. Quem está em casa aí, dá um Google aí, Badius Future School, e vocês conseguem em casa se cadastrar para fazer uma aula gratuita, uma aula de demonstração, né, com a professora ao vivo e sentir como é que é aprender programação com a Badius. Então, coloca aí no Google aí que vocês conseguem fazer essa aula já hoje aí, para marcar para amanhã. E em termos de preço, nessa dinâmica, a gente normalmente trabalha aí com as 2 aulas por semana, né? É o que mais ou menos uma família gasta com um curso de inglês bom. Tá. Né? Que algo em torno aí de R$400, gira em torno disso, que é um curso de inglês aí que a gente considera um curso bom. Inclusive, a gente gosta de chamar que coding is the new English, né? Que é no senso de urgência das famílias, em inglês já é uma necessidade que todos já reconhecem dentro do seu âmbito familiar, né? Programação, algumas famílias no Brasil já reconhecem isso, já entendem, mas muito do que está sendo feito pela Badius é uma criação de um mercado. É criação da necessidade, as pessoas entenderem o quanto é importante você saber programação, não simplesmente para querer ser um profissional de programação, mas para tudo. A gente está rodeado de celular, de tecnologia, entender o que é que se passa por trás do mundo da tecnologia, quais são os drivers, né, que levam. E principalmente no curso de programação, quando o aluno faz, ele não desenvolve só uma linguagem de programação. O aluno, ele desenvolve, é estimulado ali a criatividade dele, quando está criando um jogo, quando está criando ali um app, estimulado ali a convivência ali em grupo com os outros coleguinhas, quando está fazendo um projeto em conjunto. O próprio raciocínio lógico, né, para você encadear uma sequência, isso, existe uma correlação muito boa de quem aprende lógica de programação com a matemática, de diminuir a dificuldade com a matemática. Então tem um conjunto englobado aí que é muito poderoso do ponto de vista pedagógico para as crianças que fazem aula de programação. E como que são formadas as turmas, né? Porque eu tô aqui falando, o Tato já falou, né? Porque a Lara vai vir, acaba com pergunta de mãe. Não, é certeza. Porque organizar a rotina de criança é uma doideira, assim. É uma doideira. E muda todo, aí dá um semestre que vem, eles resolvem mudar uma atividade contraturno, aí tem que ajustar tudo de novo, é aquela loucura. Eu sei porque todo ano eu tô aqui, ó, na briga, porque eu tenho que ajustar a minha rotina para caber a rotina da Clara junto, é aquela loucura. Como que vocês fazem essas formação de turmas? Porque eu imagino que tem uma facilidade de ser a questão de ser online. Mas, se é ao vivo, tem que ter professores o tempo inteiro ali disponíveis, né? Então, como formam as turmas? Ou, por exemplo, a minha filha, por exemplo, estudaria com alguém que não é aqui do eixo sudeste, né? Que eu acho enriquecedor, por exemplo. Ela estudaria com uma pessoa de um outro estado, que eu acho bacana, né, ter contato ali com essas pessoas. Como que é essa formação de turmas? Perfeito. Então, para falar um pouquinho de formação de turma, deixa eu falar um pouquinho das nossas professoras, né? As mulheres que compõem aí as aulas da Badius, né? Toda a equipe de professora tem a flexibilidade para disponibilizar os horários que quer trabalhar ali dentro da plataforma. E as turmas, elas vão sendo um casamento do que os alunos estão buscando, o que é que os pais estão buscando, né, de horários, com os horários que as professoras têm disponível dentro da plataforma. Uma vez formada a turma, quando é uma turma em pequenos grupos, quando não é aula individual é um arranjo direto, é mais fácil. Quando é uma turma, então, existem alguns horários pré-estabelecidos. Como funciona um curso de inglês convencional, né? Então, naqueles horários ali, daqueles dias da semana, normalmente 2 dias na semana, os alunos eles se encontram em grupo com a professora, né? Para ter aquela aula ao vivo. E o ponto que você falou, que é super interessante, você vai ter aula com alunos de diversos lugares do país. Hoje nós temos professores de todos os estados do país, nós temos alunos de todos os estados do país. Então tem uma diversidade muito grande nesse sentido, de com quais crianças seus filhos, né, vão poder interagir. Às vezes até o mesmo aplicativo que vai ser desenvolvido, o mesmo jogo, como é que uma criança aqui em São Paulo cria, como é que uma criança no Ceará cria, e ter essa troca entre as crianças, né, que é super saudável aí para
o crescimento, para o enriquecimento cultural, né, da criança. Eu vi aqui no site que vocês também têm curso de música. Exatamente. Que aqui tem violão, piano. É, o lado direito e o lado esquerdo do cérebro. Que beleza, cara. E de onde surgiu isso? Também veio global? Surgiu global. A gente começou a experimentar música aqui mais ou menos no final do ano passado. E é super legal porque a gente tem um grupo de alunos que fazem aula com a gente de programação e aula de música. E eu brinquei aqui o lado direito e esquerdo do cérebro, mas é um pouco disso. A musicalidade, ela ajuda muito a desenvolver, né, esse lado emocional, esse lado criativo do aluno. E ao mesmo tempo a música, ela tem uma sequência lógica. Para você tocar um instrumento, tem um conjunto de linguagem que você usa e como é que você aplica aquilo ali, né? Utilizando suas mãos para tocar. Então tem uma complementaridade super bacana aí para a formação do indivíduo, para a formação da criança. Mas então, direto um instrumento direto ou tem sei lá, uma musicalização que vai a gente tem umas primeiras aulas com a musicalização, até para o aluno que não tem um instrumento, ele entender qual instrumento gostaria de desenvolver, se o piano ou o violão, né? E depois começa as aulas mais práticas utilizando o violão e o piano. E aí tem alguns aplicativos, alguns softwares que se usa dentro também para você trabalhar a sonorização, a parte prática. Nós temos os recitais, onde os alunos vão, junto com os professores, também tocar. Então é super, super bacana também ver as crianças se divertindo ali com a música. E de vez em quando a gente fazendo alguns aplicativos utilizando música também embutida. Alguns alunos que fazem os dois cursos. Quando você fecha um pacote de tudo, tem um desconto especial? Porque todos os assuntos parecem interessantes. Eu não tenho filho ainda, mas é algo que eu tô no planejamento. Daqui a pouco, nossa senhora. Eu ouvi dizer que você tem sobrinha, por exemplo. Pois é. Nossa. Pode dar de presente, né, pra sobrinha. Né? É só falar com o time comercial. Que o pessoal do comercial sabe negociar, né? Sabe. E me fala uma coisa, dentro do cenário de vocês, existe uma dominância maior de uma região do país? Como que está a distribuição de vocês, pensando no cenário dos alunos pelo Brasil? Como que está hoje? Ótima pergunta. Cerca de 50% dos nossos alunos, eles estão no Sudeste, então principalmente Rio de Janeiro, São Paulo, né? Quando a gente junta com o Sul, isso dá uns quase 70% e 30% distribuído nas outras regiões, né? Então, Mas isso representa basicamente também o cenário de distribuição de população do Brasil, né? O Sudeste, ele é mais populoso. Exato. Mesmo também, né? Mas cada vez mais até essa questão da gente não ter barreiras regionais, isso facilita também a gente ter acesso aos outros mercados, né? A professora que está no Nordeste dando aula para alunos que estão no Sul ou vice-versa, isso também quebra um pouco essa barreira. Então, é algo que a gente tende a expandir cada vez mais. Eu acho que o principal fator quando a gente fala de Brasil, regionalização, é muito como que a gente cria, né, esse senso da necessidade para as crianças em todo o Brasil. Sim. O benefício de você estudar programação. A gente não está com um curso que está na cabeça de todas as pessoas. Eu acho que depois da pandemia, que veio um pouco mais dessa carga do ensino digital, de que pode existir o uso ativo de telas, veio um pouco mais para a realidade das famílias. A questão digital, que você pode sim conseguir ter aulas virtuais onde o aluno aprenda, onde ele se divirta, mas é algo que, programação, por exemplo, algo que está sendo criado. É algo que está sendo criado aí na cabeça de vários pais, na cabeça de vários alunos, mas que já está presente no dia a dia de todos, quer seja no celular ou no caso das crianças quando estão jogando um Roblox, quando estão jogando um Minecraft. É a realidade aí da garotada. Sim. Então, na minha época, aprender conceito de programação... Nossa, eu vou me entregar muito agora. Nossa, eu vou me entregar muito Bora ver qual era o jogo aí. Exato, conceito de programação. Cara, tô falando era aqui... o Sonic lá no... Não, porque eu tô falando de conceito de programação, eu tô falando de Windows... Foi antes do 3.1 ainda. Era o Logos, Logo...
era a tartaruguinha, que você ficava dando comando. Nossa, Você ficava dando comando na tartaruguinha. Quanto ia pra frente... Se serve de consolo, eu também joguei essa daí. Então a gente tá, ó... Porque aí, quando é na diagonal, você tinha que calcular que a diagonal era diferente da linha reta. Que tem a diferença. Putz, isso dava uma dor de cabeça gigante. Aí, a ideia era fazer desenho, fazendo cálculo com a tartaruguinha. Tanto comando pra frente e tal. E você ia aprendendo os comandos da tartaruguinha. Foi assim que... Não, e é super legal, tá, você relatar isso, porque esse é o exemplo clássico. Tá? A gente tá revelando nossa idade aqui, mas enfim, o conceito se mantém de como é que você usa a lógica de programação. Porque se você tem um objeto, e jogo trata-se disso, né? O movimento vai para um local, vai para um outro local. Quais são as coordenadas que vão ser colocadas? Se eu clico no botão, o que é que vai acontecer? É o efeito de causa e consequência. Programação é muito relacionada a causa e consequência. A gente, quando eu acordei para vir aqui pro estúdio, eu tive uma sequência de ações que eu tive que me preparar até chegar aqui. Então, a programação, às vezes a gente fala da linguagem em si da programação, mas tem um guarda-chuva que é muito maior, que é a lógica da programação. Eu, por exemplo, não programo nada, mas eu entendo de lógica de programação o suficiente para poder lidar com a equipe de programação que trabalha com a gente. Eu sempre gosto de comentar uma curiosidade aleatória, assim, porque quem me conhece dos programas sabem que eu sou, assim, uma pessoa que não sei como tô trabalhando aqui, sabe? A gente sempre reforça isso, assim, que veio do nada. Mas eu fiz um curso de 6 meses de programação de mainframe. Ó. Viu, Tato? Eu não sabia. Cara, eu trazendo curiosidades pro público. Não, você não acredito nisso. Eu só não trabalhei na área. Da Badges. Eu não trabalhei na área porque eu peguei, acho que foi 2008, que teve aquela crise mundial. Na época, assim, minha ideia era, sei lá, tentar trabalhar na IBM. Ninguém tava mais contratando nada. Imagina alguém que não tinha formação na área. Porque na época eu tava estudando ciências sociais. E fui fazer um curso de programação. Mas é isso aí, a galera abraça. Conheço muita gente que não tem formação na área. E vai. E é um conhecimento que a gente precisa ter, assim, o básico do básico, pelo menos. E tem um ponto interessante, eu brinquei aqui de recrutar você aí pra ser professora, mas tem uma coisa interessante do perfil das nossas professoras. Não vem roubar ela da Rediguinha, não, cara. Assim, gravado. Apesar de que eu vou falar que ela também se formou em pedagogia. Se eu sumir nas próximas gravações... Ela também é formada em pedagogia, tá? Putz, aí você tá quase já tá currículo. Já tá habilitada aí para as crianças pequenas. Porque uma coisa que é interessante da base é justamente isso. Cara, como é que você acha, no mundo todo competitivo aqui no Brasil, 700 programadoras, você não acha, entendeu? Se você pegar no mercado aí, pessoal que está estudando programação em curso, normalmente 70%, 80% são homens. Então, além da complexidade de achar programadoras mulheres. Então, qual o segredo, né, da Badges? É porque a gente dividiu muito bem e é muito do fundamento pedagógico. Quando a gente fala de crianças pequenas, o principal fator para você ter um bom contato de ensino é a pedagogia. É quando você tem pessoas com formação em pedagogia, em ensino, e você dá ensino os fundamentos de programação. Então, nós temos uma parte das nossas professoras aí que tem a formação em pedagogia, e a gente tem toda a trilha de formação, de desenvolvimento dela para programação. E aí, elas passam pela jornada... Passam por toda a jornada prática, e tem professora que está com a gente há 1 ano e meio, já em formação em pedagogia. E para as crianças maiores, o que a gente faz é o processo inverso. A gente busca no mercado pessoas que têm a formação em engenharia, em matemática, ou que já foi desenvolvedor, ou ainda é desenvolvedora, né, aí, e dá formação pedagógica, que são pessoas que têm o conhecimento técnico, mas às vezes não se descobriu ali dando aula. Sim. E aí a gente fica com a formação complementar. E as formações que a gente dá não são apenas formações gravadas, síncronas, a gente usa a mesma assíncronas, né? A gente usa a mesma metodologia, a gente tem as formações assíncronas e tem as formações síncronas. E nas síncronas, as professoras todas têm a oportunidade de interagir, né? Aqui é coder, aqui não era coder antes, mas que entende muito de pedagogia. Então, ó, fica à vontade aí, Laura, se tiver aí. Caramba, na cara. Dependendo da faixa de horário, dá pra fazer mas a gente tem muitos casos. Ó. Final de semana. Que horas você acaba aqui a gravação? Aqui vai longe. Mas quem sabe na manhã, né? O que você faz da meia-noite às 5?
Dormia sinal, pros fracos. O que você faz enquanto eles dormem? Tudo errado. Mas falando das professoras, você falou da questão dos alunos serem 70% localizados na região sudeste e sul. Como que é a questão das professoras, né, dessas profissionais? Elas estão localizadas mais ou menos em que região? Como que é a distribuição? Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, aí eu acho que por uma questão também de onde a gente localizou as campanhas de marketing e tudo, representa hoje mais ou menos 60% da base de professoras. Mas a gente tem aí cerca de uns 25% aí que está no Norte e Nordeste. Então tem muita gente também de Norte e Nordeste. Depois de um tempo, quando a gente foi buscar, né, essas pessoas, a gente começou a buscar também de forma regional, até para dar oportunidade, né, para as pessoas que estão morando numa região que está fora do eixo Rio-São Paulo. Senão a gente não encontra, né? Se a gente não foca que precisa e não só não encontra, como às vezes também você não dá oportunidade. A gente não chega até lá, né? O trabalho remoto, ele abriu uma janela muito grande, né, nesse sentido. A própria Badius é um caso, assim, icônico disso. A equipe de gestão da Badius, hoje nós somos 200 funcionários, e nós temos pessoas espalhadas pelo Brasil. Né, 200. Eu mesmo sou diretor de educação e moro no Ceará. Hoje, apesar de já ter morado muito tempo aqui em São Paulo, estou por lá. Então, essa questão híbrida, né, do profissional, isso acaba se aplicando também para o ensino, ela permite uma mobilidade maior, né, das pessoas, e as pessoas terem mais acesso a esse conhecimento, a essa interação. Então, as professoras, a gente tem também um mix aí, de regionalização. A própria Recife tem investido muito em tecnologia. Tem vários hubs. Assim, e a gente vê esse desenvolvimento de várias comunidades no Nordeste que estão, assim, se agrupando, se aglutinando, criando eventos. Quantas vezes a gente já não participou em eventos no Nordeste da galera que está trazendo, que está se aglutinando, que está se juntando e está, seja por iniciativa pública ou iniciativa privada ou da própria comunidade, criando espaços, trazendo ideias novas, aplicando ideias novas, falando no Nordeste, mas no Norte também. Sabe? Estivemos batendo papo sobre novas tecnologias no Acre. Acredite você ou não que exista. Assim, a galera de Rio Branco também fantástica. Assim, pessoal fantástico. Tá trabalhando também no norte do país, nordeste do país, para produzir. A gente às vezes associa muito a São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, mas a verdade é que o Brasil, assim, o que a gente tem de sobra são mentes geniais. E tanto é que a gente exporta de baldada, né? O que eu conheço de amigos que estão trabalhando com programação, que estão fora, ou estão trabalhando para empresas lá fora, ganhando em dólar e euro, não dá nem para reclamar, mas a parada é essa, a galera tá bem. E essas mentes são necessárias lá fora e quanto mais a gente desenvolver aqui no Brasil, mais a gente consegue desenvolver um aspecto de educação tecnológica que é essencial para o desenvolvimento do nosso país e talvez a gente criar até mesmo um jeito de manter essas mentes aqui para a gente dar um up no nosso país, né? Posso pegar um gancho nisso? Fica à vontade. A gente não precisa ir muito longe não de eventos. Semana passada ocorreu o evento do Case, a maior feira de empreendedorismo e startups da América Latina. Eu não comentei no início, mas além de diretor da Badius, eu sou líder do Comitê de Educação da Associação Brasileira de Startups, né? Então estava palestrando nesse evento. E nesse evento você vê várias comunidades, Norte e Nordeste. A gente divulgou nesse evento, né, enquanto AB Startups, lá, o mapeamento de edtechs no Brasil. E nos últimos 2 anos, de 2020 para 2022, a quantidade de edtechs no Brasil subiu 44%. Saiu de 500 e pouco ali para mais de 800 edtechs. E quando você pega a proporção de edtechs sul-sudeste, norte e nordeste, a proporção norte-nordeste aumentou. Sim. Nesse período. Então, reforça isso que você está comentando agora. As comunidades também, norte e nordeste. Antes da pandemia, eu estava sentindo isso absurdamente. E esse boom aí é exatamente período de pandemia mesmo, né? Foi período de pandemia.
Não, é muito legal isso. É muito legal isso para você. Na verdade, é uma grande oportunidade de negócio. Porque as famílias estão vendo isso como uma oportunidade. Como você falou, né? O inglês já está aceito como algo que é realmente importante, né? Acabou que não foi o grego, acabou que não foi o francês, não deu certo o esperanto. O inglês é que acabou virando a linguagem internacional, né? A gente acaba falando inglês. Não, e até quando você fala da oportunidade de negócio, um empreendedor, o dono de uma startup, de uma edtech, na realidade, a grande oportunidade é quando ele acha uma dor que é real. Eu acho que as famílias na pandemia perceberam, olha, meu filho tem uma agenda tumultuada, as crianças às vezes fazem 3, 4 atividades. Sim. A possibilidade da criança fazer uma atividade online que seja efetiva ali ao vivo traz uma mobilidade para os pais muito grande, porque você pode estar em casa, ensina a criança ali como é que conecta, ou tem às vezes um outro adulto que auxilia, mas você não precisa se preocupar com deslocamento até levar para a atividade, e a criança está aprendendo algo que vai ser útil ali para o dia a dia dela, né? Sim. Então, essa oportunidade ela é real, porque é uma dor real também dos pais. Sim. Se é mãe, eu sou pai, eu fico quase maluco levando minha filha para uma atividade, para outra. Então, quando a gente tem a possibilidade de ter uma atividade bacana ali online, facilita até nessa questão da agenda, né, da família. E vocês já consideraram a possibilidade, ou fazem, eu não sei, além do B2C, né, de se relacionar diretamente com os pais, com as crianças, né, com o consumidor, a relação B2B com instituições de ensino que às vezes conseguem entregar os serviços de vocês como um serviço agregado ao serviço já prestado, como instituições de ensino ou conglomerados de escolas, tem sistemas, né, educacionais e tal. Vocês já pensaram nisso ou é algo que vocês estão desenvolvendo? Sim, é algo que a gente está trabalhando nessa direção com algumas escolas. Temos conversas também com alguns grupos, né? É um modelo que a gente chama do B2B2C, né? Que você acessa ali a escola, o grupo, a rede de escolas, e eles ajudam a fazer essa conexão com os pais, mas é algo que a gente tá desenvolvendo. Isso daí eu acho que para 2023, né? Final de 2022, 2023, isso deve ficar mais latente. Importante ressaltar que escolas, elas têm os ciclos, né? Tipo assim, os pais a gente consegue acessar em qualquer momento do ano, né? Quando a gente vai numa rede social, quando vai buscar. As escolas, existem alguns períodos mais específicos ali para você conversar e para você fazer uma parceria. Então, às vezes, é a questão do timing, né? Então, por isso que eu acho que 2023 é que a gente deve fortalecer mais esse posicionamento junto às escolas, com atividades extracurriculares e, quem sabe, até com curriculares, né? Agora eu vou surpreender aqui. Opa! Vem. Eu trabalhei durante muitos anos numa consultoria de educação para escolas. E a gente trabalhava atendendo escolas, provendo serviço. Então, provendo aulas de robótica, aulas de... Isso daí eu tô falando... década de 90. Nossa, idade, nossa... Pegando demais a idade, cara. Tá muito tempo. Tô achando que você tá mais velho que eu, hein? Nossa, não. Quando eu acabar aqui, eu vou estar falando assim, eu vou falar, eu inventei o ábaco. Não, mas brincadeiras à parte. Eu trabalhei durante muito tempo, cara, numa consultoria, aliás, muito bacana, tal. Quero mandar um beijo pro pessoal da H3S, que na época fazia exatamente isso, vendia para escolas sistemas. Então, robótica, eu acho que hoje em dia no mercado deve ter mudado bastante o cenário, mas robótica, hidroponia, um monte de coisa dessa. E tinha uma certa carência das escolas, porque às vezes, para se diferenciar dentro da determinada cidade ou de uma região, principalmente as escolas que têm um padrão diferente e tal, que cobram mais caro, que hoje todas as escolas estão cobrando caro, né? Se você sai da estadual e pública, assim, todas as escolas estão cobrando muito caro. É impressionante. Eu fui conversar com um amigo meu e falei assim, nossa senhora, tirando o amor, ter uma criança hoje em dia é um prejuízo absurdo. Assim, você paga uma faculdade de medicina e a criança tá fazendo bolinha de crepom, assim, impressionante. Mas brincadeiras à parte... Tem um perfil de escolas que eu sinto que tem uma deficiência dessa, então acho que realmente pode ser um modelo bacana, assim, querer me envolver no negócio de vocês, mas acho que pode ser... Eu tô achando que eu tenho duas potenciais aqui, tô gostando dessa conversa, né? Não, legal. Cara, tanto tem a oportunidade, como eu acho que
Assim, aí eu costumo dizer que eu tenho 2 chapéus, né? O de businessman e também o de educador, até mesmo porque eu já atuei muito forte em escola. O lado de educador, ele puxa muito para esse lado. É de que forma a gente leva a programação para o maior número de crianças. Sim, lógico. Possíveis. E eu até transcendo na sua sugestão, não só as escolas particulares que tem, mas como é que a gente leva isso para escolas públicas. Então, isso tudo está no desenho também da Badios, a gente tem feito alguns projetos com algumas ONGs, um pouco mais nesse sentido, de tentar levar para quem não teria acesso a esse conhecimento, e a gente imagina aí que nos próximos anos a gente consiga ter alguns resultados bem fortes também nessa área. Tudo requer adaptação, né? Tudo requer. Lógico. Nós temos um tema de infraestrutura também no nosso país. Nem todas as regiões têm a mesma acessibilidade, nem toda escola tem a mesma disponibilidade de equipamento. Mas com certeza, assim, nosso grande sonho aí da empresa, né, como um todo aí no mundo, é levar programação e outros conhecimentos ao maior número de crianças, né? Inclusive, por causa disso, né, a Badios, não sei se vocês estão assistindo o jogo aí da Copa do Mundo, assistiram a estreia. Assisti o jogo de estreia. Eu pra ser sincero, não. Tá bom. Quem estiver assistindo, quem estiver em casa que está assistindo, vocês vão ver lá que vai aparecer de vez em quando no jogo um quadrinho lá roxo escrito Badios. Não é Bijus não, é Badios, tá bom, gente? É que a Badios é patrocinadora oficial da Copa. Agora eu vou até prestigiar. Educação na Copa do Mundo, cara. Sensacional. É patrocinadora, e não só isso. A Badios, ela fechou recentemente, além do patrocínio da Copa, uma parceria com nada mais, nada menos que o Lionel Messi, para ser o embaixador global de um dos projetos sociais que a Badios tem para levar a educação para todo mundo, que é o Education for All. Então, a Badios aí, quando vocês virem aí na televisão ali, Badios, Oxinho, é educação aí sendo levada para todo mundo. E tá no Brasil. E tá no Brasil, e o Messi aí o nosso embaixador aí. Putz, todo mundo precisa de um grande tutor e de perseverar ali no aprendizado ali para ir para um outro nível, para ir para outra fase ali da evolução, né? Putz, que bacana. Então... Essa você não sabe, ó. Por aí, ó. A gente tá cheio de novidades. Isso que eu estudo antes, hein? Então, existe um interesse de vocês realmente de fazer algum projeto no terceiro setor mais pra frente? Tem, na verdade, isso já acontece. Falando no Brasil, no caso. No Brasil, a gente está estruturando também para isso, mas globalmente a Badios ela já se posiciona com Education for All, que é justamente para levar a educação aí para o maior número de crianças que não têm acesso, né? Mas isso, naturalmente, em algum momento vai se expandir aí também, Brasil, México e outros países, né? Putz, que legal. Acho que a educação, se ela não transborda, né, ela não atinge a todos que precisam ser impactados, né? Então, sim, com certeza. Toda empresa de educação tem que ter isso ou deveria ter isso como meta. Com certeza. E você comentou aqui no Brasil de serem só professoras, mas você falou que essa ideia veio de fora. Na verdade, a rede toda, onde tem Badios, são só mulheres professoras? Programação 100% mulheres. Qualquer lugar. For lá nos Estados Unidos, ter aula com a Badios é uma professora, for aqui no Brasil também é uma professora, no México é professora. Aí outros cursos, aí a gente tem o público mais misto, mas tecnologia, como é o core, ali quando a gente fala de uma empresa, de um edtech, a empresa quis se posicionar de trazer mais mulheres para o setor de tecnologia. Sim. E é uma via de mão dupla, porque você traz diretamente aquela pessoa que vai lecionar. Sim. E você inspira diversas crianças a fazerem programação, diversas meninas ali a fazerem também programação. Por que não? Aqui no Brasil, os alunos, você tem uma noção da questão de gênero com os alunos? Eu não tenho esse dado mais atual, mas é relativamente equilibrado. O número de alunos, mulheres, meninos e meninas. Deve ter um pouco mais de meninos, mas não é uma realidade de 80, não é 80-20 como acontece normalmente em cursos profissionalizantes, né? 80% normalmente são homens fazendo curso técnico de programação. Mas isso é algo que tem mudado, né? Muito no Brasil. Tem várias outras empresas também tentando puxar também um pouco as mulheres para a tecnologia. Então, acho que tem um movimento bacana no Brasil. Tem várias grupos de mulheres, até nesse evento do Case, teve um grupo lá que ganhou a premiação, não estou lembrado agora o nome, mas é um grupo que incentiva mulheres na programação. Então, existe uma
uma corrente forte para que isso aconteça, para que isso se fortaleça no Brasil. E só para a gente ter uma noção, uma referência, que eu acho que isso é uma curiosidade que talvez muita gente em casa esteja sentindo. Em casa, internet, né? Em casa, na rua, no banheiro, não sei. Quem tá assistindo a gente? Sejamos honestos. Total. Qual que é o nível de conhecimento de programação que a criança sai fazendo desde o início da jornada até o final aí, com esses 14 anos, essa média que você falou de idade. A criança sai conseguindo fazer o quê, assim? Pra gente ter uma referência também, não de uma referência profissional, mas o que essa criança é capaz de fazer por ela mesma, né? Ou pra ajudar os amiguinhos na escola, ou os pais. Qual é o potencial, né, disso? Perfeito, ótima pergunta. A gente tem crianças que já criaram, isso é caso real, tá bom? Aplicativo para fila do lanchinho da escola. Putz, que da hora. De colocar, todo mundo entra para organizar a fila. Então, é mais fácil a gente falar das entregas finais. Crianças que já criaram jogos de caça à pizza, de onde é que você acha a pizza ou alguma coisa que está dentro da pizza e você vai jogando um game mesmo, com designer lá e a procura. Então, a criança ela sai com a capacidade de criar. E o alicerce para ela criar, naturalmente, tem a linguagem da programação. Se ela é muito novinha, lá no início ela vai utilizar o que a gente chama de programação por blocos. Que é como se fosse um quebra-cabeça, que você vai juntando, quebra-cabeça colorido, tem uma sequência lógica ali para sair. Se ela criança é um pouquinho maior, já está ali no 5º ano, no ensino fundamental, por aí a gente já começa a ensinar o JavaScript, que é a linguagem que é adotada, 80% das plataformas que a gente usam JavaScript, né? Então, mas não só com bloco, mas aí já codando, né? Digitando o código. E aí, pelo curso, passa também ali o Python, que é uma linguagem mais de análise, que aí são mais as crianças de 8º, 9º ano, e para alguns cursos também entra HTML, CSS, que são linguagens de programação para você criar website. Sim. Então, do ponto de vista assim, acadêmico, a criança ela aprende linguagens assim, práticas do mercado. Funcionais, né? Mas mais importante na minha visão, como educador, né, do que a linguagem em si, que é muito forte, é o currículo criado, né, desenvolvido na Índia, é o que é que essa criança fica na mão com o potencial de criador. Sim. É tipo assim, essa criança durante o curso, como o curso é muito prático, ou muito voltado a projetos, ela sai apta a querer criar o que ela imaginar na cabeça dela. Sim. Eu quero resolver algum problema específico aqui, vou criar um aplicativo para resolver esse problema específico e vou deixar esse aplicativo bonito. Porque não basta só funcionar, vou deixar ele lá colorido. Então, isso é legal, sabe? Ou co-criar com outro colega, vou dividir o meu acesso ali para você me ajudar a construir aqui o código. Sim. Abaixo a gente tem muito também a cultura de criar hackathons. Legal. Também, ou summer camps também com os alunos. A gente cria uma mini competição ali para eles desenvolverem algo, muitas vezes em grupo. Então, isso também é uma ocasião bacana, porque eu acho que o principal, quando a gente está falando da formação dos nossos filhos ou de crianças, é desenvolver esse potencial criador, desenvolver esse potencial da aprendizagem. Sim. Eu sei lá, daqui a 20 anos, 30 anos, qual é a linguagem de programação vai estar na moda, sei lá, se vai ter inteligência artificial que eu vou estar falando, cara, eu quero um aplicativo aqui que faça o meu sanduíche ali e ele já programe. A gente não sabe, isso daí é meio improvável esse futuro da gente prever. Agora, uma coisa eu tenho certeza, que daqui a 20 anos, 30 anos, 50 anos vai se manter ativa. A capacidade de você continuar aprendendo. Sim. Então, quando a gente estimula, planta essa sementinha nas crianças, essa criança tende a ter uma dificuldade muito menor no futuro. Quer seja profissional, quer seja de vida, porque a vida é isso, é uma aprendizagem contínua. Não existe uma aprendizagem absoluta, um conhecimento absoluto. Né? Nossa, uma mensagem tão bonita dessa dá pra terminar até o programa. Mas eu tenho uma pergunta que vai estragar essa mensagem tão bonita. Vocês não têm aula para adultos de humanas?
É um mercado que a gente pode estudar aí para programação, né? Que adultos de humanas, assim, cara, putz, vai ter que começar no bloquinho, vai ter que fazer aqueles puzzle bem... Coloque o triângulo no triângulo, quadrado no quadrado. Adulto de humana tem dificuldade, cara. 2 mais 2, 7. Mas não de criar, é só a linguagem. Né? Quem sabe a gente não fica aí depois do programa, faz um business plan. Isso aí. Desenvolve. Roberto, cara, obrigado mesmo por ter vindo bater esse papo com a gente. Foi muito gostoso. E eu tenho certeza que a galera de casa também curtiu conhecer não só você, mas a Baidius. E tenho certeza que a galera ficou mega interessada, assim como eu. Tô maluco já pra fazer uma criança pra poder colocar lá, cara. Que da hora, que da hora. Vamos discutir uma bolsa aí. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando aqui para vocês, o canal de vocês, levar essa mensagem aí, ensino de programação e com criança. Eu, particularmente, para mim é uma realização trabalhar numa empresa que a gente consegue impactar tantas crianças aí ao redor do mundo. Sim. E você que está assistindo o podcast, não esquece que você consegue fazer uma aula gratuita com a Baidius, tá bom? Só se inscrever aí, procura aí no Google Baidius Future School, agenda uma aula, faz ali a aula de demonstração e depois continua sendo nosso aluno aí, faz a matrícula. A gente vai facilitar, vai deixar aqui embaixo na descrição. Filé. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, prazerzão, hein?